E vou ser sincero, vai ser um dos textos do Antigo Testamento que eu mais amo. Porque duas pessoas na Bíblia não apontam pecado. Um é o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo. O segundo é José. Ele não aponta erro de José. Você lê todo o texto, não vê. Ainda que errou, né? Foi homem. Que o vírus está na semente do homem. Então todos que nasceram, a descendência de Adão, né, através da relação, esses têm a semente, carrega o pecado, né? Mas a Bíblia não aponta ainda o erro de José. Eu amo muito. Quantos aqui tem um sonho? Amém? Todos nós temos sonhos, não é verdade? Eu quero compartilhá-lo com vocês, amém? Gênesis 37, verso de número 6. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Gênesis é facília. Amém? Ele disse: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando olhos, outra vez ela fez, né, no meio do campo, e eis que o meu molho fez se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então disseram seus irmãos: tu, pois, terás sobre nós, terás domínio sobre nós. Por isso, tanto mais o aborreci e odiava, né? Por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis, aqui ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Amém? Por essa palavra? Bom, a história de José é maravilha, né? A história de José. Queridos, esse é um texto maravilhoso. Vou colocar aqui para não provar. Esse é um texto muito maravilhoso, o texto de Gênesis, né? Ao qual um homem sonhador, né? Todos nós temos sonhos, hein? Amamos sonhar, né? Uns têm pesadelos, sonhos ruins, outros têm sonhos de verdade, com o objetivo de conquistar alguma coisa. Essa história é uma das histórias mais radiantes da Bíblia, né? A história de José. Não José do Egito, mas José no Egito, porque ele pertence a Canaã. E esse texto eu falei com vocês, vai relatar que José já tinha 17 anos de idade, era o filho amado por Jacó, e Jacó lhe fez uma túnica para José, uma túnica talar, de mangas compridas que ficam até o pulso e até os pés. E ele tinha 17 anos quando ele teve um sonho, né? O primeiro sonho ele teve, eu gosto muito de imaginar toda vez que eu leio o texto bíblico, em pensar mesmo, às vezes ler e imaginar a gente fechar os olhos, né? Ficar lendo de novo, relendo, e ver aquela cena acontecendo. Eu imagino a cena de José de manhãzinha, acordando e falando com os seus irmãos: queridos, eu tive um sonho. Já viram quando alguém chega para vocês e fala assim: eu tive um sonho? Você tem um desejo de ouvir? Porque sonho é enigma, todo mundo quer conhecer, saber o sonho, é algo que precisa ser revelado. Fala aí pra gente o sonho, qual o sonho? Todo mundo imaginando, os irmãos de José com aquela expectativa, quando ele fala: tive um sonho, fala pra gente aí qual o sonho. Eu tive um sonho, nós estávamos no campo pegando trigo, e o nosso feixe, nosso molho de trigo, do nada o meu ficou de pé, se colocou de pé, e o de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos olharam para ele e falaram assim: tá de brincadeira, garoto de 17 anos, moleque de 17 anos, falando que gosta de se curvar? Porque ninguém aqui é tão bobo para ter um entendimento, de não ter um entendimento, de que quando alguém se curva de você, é porque você exerce alguma autoridade. Naquela época não era diferente. Quando José fala que viu o feixe de Arthur se colocando de pé e os demais se curvando, todos eles entenderam: peraí,
Ele está falando aqui que ele vai governar, ou que ele vai ser uma autoridade constituída sobre nossas vidas. E fica chateado com ele, talvez dá um tapa e fala, vai embora para lá, acho que o negócio é esse, nós vamos se curvar diante de você. Daqui a pouco o tempo passa, Deus dá outro sonho para José. E a expectativa de quem ouviu o primeiro não é a mesma, pastor, a expectativa de quem quer ouvir o segundo. Porque se a primeira expectativa de quem ouviu foi ruim aos olhos dos irmãos, o segundo sonho para eles, eles vão pensar, é pior ainda. E José insistiu, a Bíblia fala, ouça, peço, ou seja, insistiu, tá bom, vai, fala, qual o sonho? Agora foi diferente, agora eu tive um sonho que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Esse até o pai ficou chateado. Por quê? Porque a Bíblia, o pai dele fala assim, que negócio é esse, José? Você está falando que eu, que sou o sol, a mãe e a lua, e as 11 estrelas que são os seus irmãos, vão se curvar diante de você? E a Bíblia fala que os irmãos invejaram, ficavam chateados, mas o pai, porém, guardou no coração. Interessante é que primeiro Deus, ele dá o sonho da terra. Por quê? Fez, pega onde você serve o trigo? No céu ou na terra? Na terra. Primeiro Deus dá uma revelação da terra, uma revelação não simples, mas que traz algo da terra. Eles não entendem. Já que vocês entenderam a primeira revelação da terra, eu vou dar uma do céu, que é o sol e a lua. Agora vai ser um pouco mais diferente. Agora presta atenção. Deus dá a segunda revelação do céu, a primeira da terra, do trigo, a segunda do céu. A do céu chama a atenção do pai ao ponto de ele ficar chateado com o filho. Que negócio é esse, eu e sua mãe? Porém, a Bíblia fala que o pai guardava no coração. Por quê? Porque Jacó, ele também era um sonhador. Lembra quando ele estava lá em Betel, onde ele não tinha nada, que ele teve aquele trâmite entre ele e a mãe dele, de tomar a primogenitura de Esaú? Ele vai ir lá para Padã Arã, e é nesse momento que ele chega em Betel, ele tem uma pedra, e ele deita na cabeça a pedra ali e faz ali um travesseiro. E Deus dá uma visão para ele de quê? De uma escada, e anjos subindo e descendo, lembra disso? Subindo e descendo. E ele fala assim, essa visão, esse sonho, eu entendo que aqui é a casa de não é outro lugar, que terrível esse lugar, a não ser essa casa é a casa de Deus. Ou seja, isso está apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo é a escada. Lembra quando, querido, quando Filipe vê Natanael e fala, achei um homem, achei o Messias. Natanael fala assim, é mesmo? Então, ela é lá de Nazaré. Pode ver alguma coisa boa de Nazaré, daquela favela de Nazaré, assim, da parte pobre? Pode ver alguma coisa boa de lá? Vem ver. Ele chega diante de Jesus e fala, o problema é que o Israel é que não há dolo, que não tem erro. Ele fala assim, da onde você não conhece? Em verdade eu vos digo que antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Segundo alguns estudiosos acreditam que naquela época que Herodes mandou matar a todas as crianças de 2 anos para baixo, ele é aproximadamente da idade de Cristo, ou seja, ele era uma daquelas crianças. Segundo estudiosos, não a Bíblia, se a Bíblia fala, não fala, nós temos que nos calar. Mas segundo os historiadores, os estudiosos têm esse entendimento de que os seus pais colocaram ele debaixo da figueira e saíram deixaram passando cavalaria para lá e para cá e não acharam crianças. Segundo alguns entendimentos, como a Bíblia não fala, nós não podemos dizer. Mas lembra que Jesus falou assim, o negócio é o seguinte, você ficou alegre ou se ficou abismado pelo fato que eu falei que você te vi debaixo da figueira? Vou falar uma coisa para você, você vai ver coisas maiores. Você vai ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, lá em Jacó, ele viu uma escada, anjos subindo e descendo. Jesus Cristo fala a mesma coisa, que vai ver não uma escada, mas anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus, lá em Jacó, a escada era o acesso que trazia o céu para a terra. É Jesus dizendo, eu sou o acesso que vai trazer o céu para cá, para a terra, para você. Jacó também, querido, ele era um sonhador, pastor Marcelo. Nesse que era um sonhador, a Bíblia fala que ele guardou no coração. Os irmãos ficaram chateados. O pai chega para ele e fala assim, José, fala o seguinte, vem cá, eu vou te enviar. Por quê? Porque os teus irmãos foram apacentar ovelhas lá em Siquém. Faz o seguinte, você vai até lá e como é que eles estão lá. E a Bíblia fala que José trazia má fama dos seus irmãos. E alguns falam, José errou, Pedro. Por quê? Porque José falava mal dos seus irmãos. Falava que os irmãos faziam pecado dos seus irmãos, trazia para o pai, não pecou. Por quê? Porque você falar o pecado do teu irmão para o teu pai, no céu não é fofoca.
Fofoca é você falar de um para outro. Se alguém te pedir ajuda em oração para alguma coisa e você dobrar o teu joelho e clamar ao Pai, não é fofoca. A Bíblia fala que José pegava assim, o que acontecia com os irmãos passava para o Pai, não passava para ninguém, mas passava para o Pai. Então não é fofoca. José não é. Pelo contrário, está falando para o Pai vai perdoar, vai ajudar, né, pastor? E nesse momento que ele chega, até um determinado tempo, em Siquém, quando ele chega, Siquém, que é o mesmo Sicar. Lembra da mulher samaritana? É o mesmo Siquém. No Antigo Testamento, Sicar no Novo. Chega ali em Siquém e olha para o lado do outro, cadê meus irmãos? Não estou vendo ninguém aqui. Aí aparece um varão, que primeiro falando, fala assim, o que está acontecendo? Eu estou caçando meus irmãos que foram apacentar as ovelhas. Tá. Eu ouvi dizer que eles foram para Dotã. Aí Dotã, terra dos poços, vou lá ver. Aí ele vai até Dotã. A Bíblia fala, quando ele chega de longe, eles olham e falam, lá vem um sonhador morto. Vamos pegar ele, vamos matar, vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos. E é nesse momento que a Bíblia vai relatar que quando José vai chegando perto, ele lança a mão, querendo matar, mas Rubem fala, não faz isso não. Não derrama sangue, o primogênito é o Rubem, não derrama sangue no nosso irmão não. Lança ele nessa cova aí. E Rubem por algum momento sai, quando vai voltar, eles venderam José. Imagina agora José caindo, vindo com uma alegria, irmãos, toda a alegria do mundo, de ver os irmãos, ainda que os irmãos são diabos, José está com o coração alegre, e ver os irmãos. E nesse momento que os irmãos pegam ele, arranca a sua túnica colorida e joga ele no poço, talvez pensando até que teria água para morrer afogado, só que tem um porém, a túnica de José é o quê? Colorida. Lembra quando Deus ele faz uma aliança com Noé, que não iria destruir ninguém, mas morreria por água? Quando não iria mais morrer por água, Deus faz o arco, que é conhecido como arco-íris. Mas Deus dá um arco. O arco é só de uma cor? O arco é de várias cores. Esse arco está simbolizando que ninguém mais morre afogado, ninguém mais morre por água, ou pelo juízo de Deus. Ele está com José lá, ele já tem a promessa. E José não morre mais afogado, porque quem tem uma promessa e vive a promessa não morre. Eles pegam José e joga lá no poço, talvez no lago. Imagina José, o seu desespero agora nesse momento. Recebeu uma promessa, recebeu uma chamada, ele entende que irá ser uma autoridade com juízo sobre a vida dos seus irmãos, está passando pelo processo. E passar pelo processo ninguém quer. José cai na cova, cai no poço. Eu imagino José olhando para um lado, olhando para o outro, para trás, falando: o que vai ser de mim agora? Cadê o Deus que me fez a promessa? Eu estou obedecendo o Pai, dando conforme o que o Pai quer. Eu não tinha lei, que ali vai vir Moisés séculos depois. Eu estou dando conforme a lei do patriarcal aqui, da dispensação do patriarca. Eu estou dando certinho. José olhando para um lado, para o outro, triste. E talvez perguntando para Deus: por que eu estou passando por isso? Por que quem tem uma chamada tem que muitas das vezes passar por um processo ruim? José olha para um lado, para o outro, não tem onde olhar, mas olha para o alto. E talvez alguns de nós, ou talvez não, algum da família esteja talvez no fundo do poço. E a mensagem para você é: se você estiver no fundo do poço, não tem como você olhar para um lado, não tem como olhar para o outro, mas tem como você olhar para cima. Porque talvez você esteja vivendo um calabouço na sua vida. Tem até aquele louvor do Marco Antônio, né? Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, minha vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão. Glória a Deus. Querido, José cai. E ao José cai no poço, ele se entristece. Daqui a pouco Judá fala: o que vai adiantar a gente matar ele? Pega ele, lança a corda, lá está vindo os midianitas e os ismaelitas. Ali tem um trocadilho muito legal, depois vocês estudam a respeito disso. Está vindo os israelitas, depois vendem por 20 moedas de prata, querido, para quem? Para os ismaelitas. Agora preste atenção, vai vender o irmão. José agora está entrando dentro de uma carruagem que tem bálsamo, que tem mirra, que tem especiarias, pois eles vinham de Gileade. Gileade, vocês sabem muito bem, que é a cidade de Jabes de Gileade, onde o principal, eu preguei isso na festividade lá, não foi dali? Paulo César?
no sábado, que o principal de Gileade era bálsamo. O bálsamo servia para tratar as feridas profundas. Agora presta atenção, José está diante de uma carruagem que tem bálsamo, mas não pode usar para poder sarar a tristeza que está no seu coração. Presta atenção, ele chega, é levado para a casa de Potifar. Os irmãos falam, vamos fazer o seguinte, agora nosso pai vai passar mal sobre disso, que vendeu, vai dar ruim. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um cabrito aqui agora, vamos matar o cabrito, matando o cabrito, a gente põe o sangue na túnica de José. Por quê? Porque o nosso pai vai achar que uma besta, fera, veio e matou. Olha que interessante, se você ler a Bíblia, Jacó vai enganar o seu pai velho, o seu pai velho Isaac com o quê? Botando roupa e com cabrito. Agora o Espírito também está enganando ele com cabrito. Por quê? Gálatas 6, 7, a Bíblia vai falar que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele vai colher. Ele engana seu pai Isaac com cabrito, está certo de receber a bênção. Agora também ele é enganado com cabrito, diz por seus filhos. E é nesse momento que o pastor Marcelo, eles pegam, olha, Jacó se entristece, já para tudo, chora, os filhos tentam consolar, e aqui abre um parênteses muito interessante, porque ele não quer consolação, querido. Luto, ele precisa ser respeitado. Quando alguém morrer da família, tiver com luto, chora, vai chorar mesmo, chora. Luto, a Bíblia conta que o luto ele precisa ser respeitado. Não respeite o luto. A pessoa não chora, não chora sim, vai chorar, joga para fora. Jacó chora, e o tempo vai passando. E é nesse momento que entra no capítulo de número 38, a história de Tamar com Judá. Não vou entrar, mas no capítulo de número 39, José chega até a casa de Potifar. E ele vai falar que Potifar, o eunuco do faraó, pega ele e leva para casa. José tem 17 anos, novo, um menino. Chega na casa, a Bíblia fala que o Senhor, ele abençoa quem? Potifar, por amor a José. Por quê? Porque vai ter pessoas que vão ser abençoadas, não por elas, mas porque você está na vida delas. Vai ter gente que vai ser abençoada porque você está na sua vida. Acaba, você já viu, tem gente que cola muito, e está vendo, está dando sorte aqui. É Deus, por quê? Por amor a você, porque você vive de lealdade, com sinceridade perante ao Senhor. E é nesse momento que José ele vai para lá, e o tempo vai passando, preste atenção. O tempo vai passando, a mulher de Potifar começa agora a sediar José. E é nesse momento que ela começa a sediar José, dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo. A Bíblia vai falar que José é igual, bonitão. Só para ver se eu lindo no rosto de vocês, querido. Presta atenção. E nesse momento que ele fala que José era um bom de pé, um bom de porte. E nesse momento que a mulher fala, não, Potifar é um louco. E José começa em cima de José, está em cima de José. Não, presta atenção. A Bíblia vai relatar. Flávio José estava lendo, tem muitos livros a respeito, eu consegui pegar o meio, muitos livros para ver a Rispal. E Flávio José vai falar que essa mulher, respaldando, o historiador, ele deram uma festa. Nessa que o Potifar estava e dando a festa, botou todo mundo para lá e chamou José, quando ele trabalhava na casa. E ela falou, deita-te comigo. Olha que interessante, José está ocupado trabalhando, sim ou não? José está ocupado, diga comigo, José está ocupado trabalhando. José está ocupado trabalhando, a mulher está perturbando, presta atenção. José fala, opa, peraí, olha só, eu mesmo exerço mais autoridade do que eu sou. O meu Senhor, meu marido Potifar, me colocou aqui nessa casa para eu poder trabalhar. Ele mesmo não exerce a autoridade maior do que eu nessa casa, de trabalho. Só tem uma coisa que ele falou que eu não posso mexer, que é a senhora. Faz o seguinte, como eu poderia cometer, na Bíblia King James versão, tamanha deslealdade contra o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Preste atenção. A Bíblia vai relatar que José, nesse momento, a mulher segura a capa e José corre. E ao que José correu, ele pensou em Deus antes de conhecer ou não? O oposto de Davi. José está na casa de Potifar trabalhando. Davi está numa sacada, em terraço, sem fazer nada. Por quê, Pedro? Porque quem se ocupa fazendo alguma coisa não tem tempo para olhar a vida de ninguém. José está nesse momento trabalhando, está ocupado. E Davi está lá olhando a mulher no banho.
José vive na dispensação, não da lei, porque você sabe muito bem, alguns aqui sabem que existem 7 dispensações. Inocência, a Bíblia é baseada em 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, ao qual José está, lei, que é a quinta graça ao qual nós estamos agora, e o milênio que vai entrar. As 7 dispensações, José está na dispensação do patriarcal, do patriarca, ou seja, o pecado era também da consciência. Ele entende: como eu poderia também cometer tamanha deslealdade contra o meu Senhor e pegar contra o meu Deus? Eu vou sair. Ele pega, ele sai correndo, e a mulher segura a capa. Preste atenção: José perde a túnica, José perde agora a capa. Porque, querido, uma vez eu ouvi, mas achei muito interessante isso: é melhor você ficar vermelho uma vez do que ficar amarelo para sempre. É melhor ficar vermelho já do que ficar amarelo. Ele corre, a mulher dá o grito, e chama Potifar, chama todo mundo, ele vem e lança José na prisão. E é nesse momento que José, querido, chega na prisão. E ao chegar na prisão, a Bíblia fala que já tem quantos anos na prisão? 2. Presta atenção: José entra com 17 na casa de Potifar. Ele vai falar que ele governa com, sabe quantos anos? Com 30. Ou seja, com 28 ele foi para a prisão. Sim ou não? Ou seja, José ficou 11 anos na casa de Potifar. Não é difícil a matemática. Se ele ficou 11 anos, possivelmente 11 anos sendo assediado. Davi, segundos, olha a mulher no banho e fala: eu quero. Vem cá, quem é aquela mulher? Aquela mulher é Batseba, filha de Eliã, mulher Urias, o Eteu, e é o teu servo. Ele não traz ela para cá. Para José ter o entendimento que ele é seu Deus, ele pensa em Deus. Opa, não, eu penso em Deus, e quando eu penso em Deus, eu não efetuo o pecado. Por quê? Porque Davi, se você ler o texto, em 2 Samuel capítulo de número 11, você vai ler, Diaconisa Aline, e você vai entender que de maneira nenhuma Davi pensa em Deus e José pensou em Deus. Então eu tenho entendimento e posso fazer essa aplicação de que quando eu estou em Deus, pensando em Deus, eu não cometo pecado. Pastor Marcelo, nesse momento, José vai pensar em Deus e corre. Davi não pensou. Davi teve que tirar a coroa. Ele lembrou: eu tomei azeite na cabeça, Deus me ungiu, hoje eu sou rei do Senhor. Davi tem que tirar sua túnica para se deitar com Batseba, e ele fala: essa túnica real foi o Senhor que me colocou aqui. Ele vai ter que ter relação, lembrar que ele tem uma aliança, porque para ele poder julgar Golias, ele fala: quem é esse incircunciso que não tem aliança, mas na hora de cometer pecado ele esquece que ele tem. Para poder julgar Golias, ele fala: é incircunciso, não tem aliança. E para se relacionar, lembra que tem aliança, porém quer continuar o pecado. Aleluia, glória a Deus. É por isso que a Bíblia aponta pecado para José, pastor Daniel. José, nesse momento, corre para o alto preço e vai até a cadeia. José pensa: lá com 17, eu estou com 28, sofrendo na cadeia. Se eu soubesse que eu tivesse uma promessa e ia passar por isso, eu não queria. Deus, ele não me comentou nada que eu ia passar pelo processo. Ele só falou que eu ia exercer uma autoridade, porque Deus é maravilhoso, ele faz assim. Ele dá uma promessa para você, querido, mas ele não te fala que você vai passar por essa dificuldade, Maiara. Por quê? Porque se ele falar, você desiste na hora. Só que a grande diferença é que o José passava pelo processo e não passava sozinho. Deus estava com ele, porque a Bíblia vai dizer que em tudo o Senhor estava com José. Agora preste atenção aqui, olha para cá. José está passando, sofrendo, chega um dia, Deus está abençoando tanto José que entra na cadeia. Rapaz, ninguém conversa, nem eu próprio consigo levar a cadeia com você. Toma que é chato, meu, você que manda agora. José está lá agora cuidando de tudo perfeito, porque não tem jeito. Porque quando Deus deu o primeiro sonho na terra, fez, deu o segundo do sol e a lua, os pais não entenderam, o pai não entendeu, os irmãos não entenderam. Simples. Gênesis capítulo de número 1, verso de número 16, a Bíblia fala que Deus fez 2 grandes astros, um para governar o dia e o outro para governar a Bíblia já estava falando de governo, antes que não entenderam. Estava falando que queria ser governador, só que não entenderam. José agora governou os irmãos, ganhando a túnica, governou a casa de Potifar, governou a cadeia.
Deus manda ele passar por esse processo, para ele poder ter um entendimento de que como vai ser o Egito, pois ele vai ser o governador, ele precisa explicar tudo. Toda a terra do Egito ele ia falar que ele governou. Agora preste atenção em algo maravilhoso. A Bíblia fala que teve um dia que teve 2 homens que pecaram, queridos, contra quem? Contra o faraó. E esses 2 homens chegam lá na cadeia, na casa de Potifar, porque a cadeia ficava na casa de Potifar, depois vocês podem ler. E é nesse momento, já relatou que eles ficam lá na casa. E ao ficar na casa, na cadeia, que é na casa de Potifar, no subterrâneo lá, nesse momento, José acorda de manhã, pastor, e vê eles tristes. Mas vocês estão tristes por quê? Não, nós estamos tristes porque nós tivemos um sonho. Ninguém pode tirar, pode não, fala aí, sonho. Porventura Deus que interpreta? Não é. Então qual o sonho? Fala aí. Eu tive um sonho de que eu nascia a uva videira, daqui a pouco eu pegava a uva do seu broto, espremia diretamente, estava na copa do faraó. 3 anos, lá 3 anos são 3 dias. Daqui a 3 dias Deus vai restituir teu carro e você vai voltar a colocar o copo na mão do faraó. Opa, que maravilha, o pai dele, opa, gostei da interpretação. Gostou? Gostei. Qual o teu? Qual o teu? A interpretação é que eu estava andando com um cesto na cabeça, todos os manjares que o rei gostava, que o faraó gostava. De repente sobreveio um bocado de passarinho, de abutre, e começaram a comer em cima da minha cabeça. Daqui a 3 dias, 3 6 são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser decapitado, empalado e vai ser morto. Só que quando José, presta atenção, só que quando José chega e fala para o copeiro, depois de dar a interpretação, o copeiro se alegra, José fala assim, ó, peço uma coisa para você, lembra-te de mim. E na Bíblia só existe 2 lembra-te de mim, o primeiro, José falando, e o segundo, o ladrão na cruz. Só que a grande diferença é que com o ladrão na cruz, ele fala, lembra-te de mim. Jesus fala, lembrar é fácil, eu vou te falar mais, daqui a pouco você vai estar comigo no paraíso. E com José, quando fala para o homem, lembra-te de mim, o homem fala, é tranquilo, estamos juntos. 2 anos, não deposita a sua confiança em homens, deposite a sua confiança em Deus. O homem se esquece, Deus não se esquece daquilo que ele te prometeu. E nesse momento, querido, que lembra de mim, tá bom? Vou lembrar, o homem esqueceu, 2 anos se passaram. Deus dá um sonho para Faraó. Faraó agora tem um sonho: vaca gorda, vaca magra, espiga murcha, espiga cheia. A vaca magra engolindo a vaca gorda, a espiga murcha engolindo as espigas cheias e robustas. E é nesse momento, querido, que algo interessante acontece. Ele chama todo mundo, os adivinhas, magos, para poder interpretar, ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro falou assim, ó, dos meus pecados eu lembro hoje, eu me lembro do meu pecado hoje, posso falar? Fala aí. Não, ó, lembra que eu pequei com o senhor, eu padei do senhor, ó, há 2 anos atrás, nós estávamos lá dentro da casa de Potifar, na cela lá, e tem um porém, tinha um jovem hebreu, que quando nós começamos a contar o sonho, ele interpretou o sonho e aconteceu conforme ele é mesmo. Traz esse homem lá, eu quero saber quem é. Mandou José Barabiá. José vai. E ao chegar, o faraó olha aquele menino, talvez malo pelo fato de estar lá em algo subterrâneo, e fala: e aí, ouvi dizer que você teve sonho, que eu tive um sonho, ouvi dizer que você pode interpretar. Olha que interessante. José está diante do faraó. José poderia chegar e falar assim: posso ver, gente? Posso? Eu vou interpretar, eu sou o cara. José fala assim: a interpretação não é minha. Deus dará uma resposta favorável a você. José não é soberbo. Aí então fala aí o sonho. Falou o sonho. José fala: os teus 2 sonhos eu não só. Em 7 anos vai ter abundância no Egito, porém também em 7 anos vai ter também, depois de 7 anos de abundância, vai ter 7 anos de fome, que vocês não se lembrarão do tempo de abundância. O desespero entra, José fala: não, fica desesperado, não, fica tranquilo. Pega um homem, governadores, homens que vai até a 5ª parte, que era assim chamada, toda a terra do Egito, a 5ª parte do Egito, e pega toda a colheita do trigo, do mantimento, coloca debaixo do seu braço forte. Assim, quando vieram os anos de fome, você vai ter muito. Ele gostou, eu gostei dessa ideia. Olha para um lado, olha para o outro. Talvez o motor dele está sentindo aí, governador, o braço direito dele. Ele olha e fala: porventura acharemos um homem que tem o Espírito do Deus vivo. Ninguém te fez mais sábio que você. Você governará o Egito. Agora preste
interessante, vivenciar algo maravilhoso. José recebeu a promessa com 17. Ele reina com quanto? Com 30. E agora ele vai começar a trabalhar. Ele tem 2 filhos, o primeiro Manassés, o segundo Efraim. E ao ter esse filho, agora querido, começa uma nova etapa na vida de José. Passam-se 7 anos da colheita, juntando tudo. E ao ajuntar tudo, no segundo ano da fome, Jacó fala: está difícil, é com dificuldade, vai morrer. Eu estou ouvindo que lá no Egito tem mantimento à vontade, tem um senhor lá que está cuidando de tudo. Vai lá e compra trigo, senão ele vai morrer. Deus fez uma promessa que a descendência dele não vai morrer, que a nossa descendência, a raiz, não vai morrer. Então vai lá no Egito que tem um homem que vai cuidar disso. Chega até José, José está lá, todo bonitão, anel, vestes novas. Por quê? Tiraram a veste na casa, tiraram a veste na casa de Potifar. O Senhor deu uma veste de governador. Tiraram a veste colorida de José. José não perdeu o caráter. Tiraram a veste, querido, na casa, na capa, na casa de Potifar. José não perdeu o caráter. Quem perde a capa, mas não perde o caráter, Deus honra. Perca a capa, mas não perca o caráter. Isso me lembra muito o pastor Marcelo, que houve na época que você escutava. Firme até hoje, teve que voltar e pedir desculpa. Não perdeu o cara, perdeu a capa, mas não perdeu o caráter. Essa história depois vocês perguntam a ele. E querido, nesse momento que a Bíblia vai relatar que José agora começa, querido, agora ainda passa 2 anos, os irmãos vêm, Paulo César. E ao chegar, os irmãos se inclinam diante de José, sem conhecer José. E a Bíblia diz: e José lembrou-se do sonho. Que maravilha! José lembrou do sonho. Só que José lembrou do sonho e falou que é José? Não, por quê? Porque o primeiro sonho foi o feixe de trigo. O feixe de trigo não falou. Quantos irmãos se prostraram? Eu creio que foi 10. Por quê? Porque José está ali agora pensando em Benjamim, o mais novo. Benjamim não estava, é por isso que ele não fala. Mas mais para frente José vai falar que é. Quando que José revela que é irmão? Quando o segundo sonho, as 11 estrelas se prostram diante dele. Por quê? José manda buscar Benjamim. Porque para o sonho realizar não tem que ser 10, para o sonho realizar tem que ser 11. Eita glória! A Bíblia fala que nesse momento que José fala: vocês são espiões. Não, não somos não. Nós somos 12 filhos de Jacó. Só estou vendo 10 aí. Não, porque o mais novo ficou lá e indo na casa do meu pai. E o mais velho já não existe mais, já morreu. Tadinho dele. Já pensa, falando com José pessoalmente. José tem um hipócrita. Se você for hipócrita, e agora pode estar com você hipócrita. Não, mas não morreu, está morto. No segundo, morreu José. Ah, morreu? Faz o seguinte: vocês vão para a direção, os filhos não são, por favor, são 12 filhos de Jacó. Tá bom, pega os 12. 3 dias depois, José pega e fala o seguinte: ó, vou liberar vocês 9, mas um vai ficar, esse daqui chamado Simeão vai ficar, porque para eu saber que vocês estão falando a verdade, vocês vão ter que trazer o irmão mais novo de vocês. José quer ver o irmão de pai e mãe, que é filho de Raquel também. Vai lá, tá lá. Quando eles tá bom, vão sair, vão trazer, leva o dinheiro. Dentro do saco, o próprio dinheiro que comprou o trigo. José manda cheio de trigo, colocou o dinheiro. Quando eu chegar no meio do caminho para poder dar, ele fala: meu Deus, porque você fez isso comigo? O dinheiro está aqui de volta, o que o senhor fez? Alimenta o animal, chega até Jacó. Jacó fala: está faltando 1, 2, 3, 4, está faltando um, tá? É Simeão. Pai, tem um alimento, só que tem um alimento vai acabar. E quando acabar, o Senhor daquela terra falou o seguinte: que nós só veremos a face dele se trouxer o irmão mais novo. Não vai! José está morto, Simeão está preso, vocês estão querendo levar Benjamim? Não vai! Ah, vai não? Então tá bom, a comida vai acabar. E quando a fome aperta, vai ter que chamar. A fome apertou, tem uma nação lá, vai morrer gente de fome. 70 almas, vai morrer de fome. Ó, fala o seguinte: o Rubem fala: pai, mata os meus filhos se não trazer de volta. Rubem, que é o mais velho: mata o meu filho se não trazer de volta. Não vai levar, não vai levar. A fome aperta. Quando a fome aperta, Judá fala: eu fico com o fiador. Fica. Então pega lá, leva Benjamim. E leva Benjamim. Ao chegar lá, José tem uma surpresa. Bateu o meio-dia, leva para minha casa, tem um almoço, um prato show de bola, preparado para ele lá comer. Chega com presente, o pai manda levar bálsamo, mirra e tudo mais, especialista. E ao chegar lá na casa de José,
A mesa está lá. Os 11 irmãos se inclinam perante José. O sonho, segundo o sonho, se cumpriu. As 11 estrelas estão se curvando. E o pai se curvou? Não. Por quê? Porque especialmente ele também estava apontando só para o pai. Porque a sua principal divindade do Egito é honrar o Deus Sol. Quando fala que vai governar, o sol se inclinava, na mesma está falando na pessoa, o Deus governando na pessoa de José, governando agora, que é o Deus principal. E os irmãos se curvam José para colocar em ordem. Cadê vocês? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dana, Naphtali, Gad, Asser, José e Benjamim, tudinho certinho, de acordo. Aí falou assim, para Benjamim, bota 5 vezes mais. Lembra da quinta parte do Egito? A quinta colheita do Egito, porque os 5 para eles é contado como totalidade. Para o judeu é 10, para eles era 5. Então bota 5 vezes mais no prato do menino come. E comia, se alegrava, ela se alegrava, falou assim: pode ir embora. Como é que está o teu pai? Teu pai vive, o velho Jacó está bem, o velho Jacó está bem, então pode ir para casa, está tudo certo. Está tudo bem, está tudo certo. Nesse momento, José pega um copo de prata e fala: vem cá, no saco de trigo no menor, você pega esse copo de prata que eu acabei de comer e põe lá em cima e manda eles embora. No meio do caminho você pega ele e acontece isso. Manda eles embora alegres. Chega até eles e fala: cadê? É isso que vocês estão pagando? Vocês estão pagando bem com mal? Porque vocês pegaram ali no meu Senhor alimentou vocês, deram de comida e vocês estão roubando ele? Não estão roubando não, está sim. Roubaram um copo de prata. Ó, a gente não pega tanto um no outro. Faz o seguinte: a quem tiver o copo de prata vai morrer todos nós, aqui seremos seus escravos. Não, faz o seguinte: vou liberar todinho, sua vida escrava aquele outro. E já Judá ficou com fiador e agora. E é nesse momento, querido, que pega quando vai de último, de uma velha uma nova. Quando abre o Benjamim, está ali o copo de prata. O desespero toma conta dos irmãos, porque o pai agora vai morrer de decepção. Primeiro na mente do pai morreu José. Segundo, Simeão está preso lá na mente do pai. E agora o filho vai virar escravo. O pai lá assim entra em desespero. Na verdade, os irmãos entram em desespero. E é nesse momento que eles entram em desespero, vai até José. José está lá na casa, parado do mesmo jeito. E a Bíblia vai relatar, querido, que quando eles chegam, eles se inclinam. E José agora vai revelar o sonho. Ele se inclina, Judá toma a sua frente e começa a falar que não quer que o pai dele morra. Começa a relatar a história: nosso irmão, mas o segundo mais novo foi vendido. Não foi vendido, mas foi morto uma vez da fera com o animal. Imagina José escutando tudo aquilo que fizeram mal para ele, de novo vindo à tona, e está na sua mente talvez: perdoa, perdoa. E os irmãos latando, a Bíblia fala de José segurando o ânimo, segurando. Quando ele acabou de falar com o vaso, José fala para todo mundo: sai todo mundo daqui. Todo mundo sai. A Bíblia fala que dizendo que ele chora para todo mundo. José começa agora a chorar copiosamente. O grito de José foi tão alto, o choro, que o palácio do faraó lá escutou, colocando para fora talvez aquela mágoa que alguém fez, o irmão talvez fez, botando para fora desesperadamente, triste, porque alguém fez mal para ele. E ele confessa: eu sou José. Imagina a cara dos irmãos de aflição. Eu sou José. Talvez algum deles na hora lembrei do sonho, se cumpriu. E é nesse momento, querido, que eles começam talvez uma discussão. José fala: calma, fique tranquilo, não brigue, não fica confusa a vossa mente entre vocês, porque para a conservação da vida o Senhor me trouxe primeiro. Porque quem tem uma chamada, tem um propósito, não é por você, é pelos outros. Eita glória! A Bíblia fala: fique tranquilo, fica calmo, abraça Benjamim, chora, e depois abraça os seus irmãos e chora. Porque perdoar é difícil, querido, mas é uma decisão. Imagina o mal que esse menino sofreu. Manda chamar o pai se aproxima, e ao chamar o pai se aproxima, Deus aparece. Quando o pai chega, José leva o pai diante do faraó. O faraó faz uma pergunta: quantos anos você que tem? Hoje eu tenho, hoje eu tenho 130 anos. Repita comigo: 130 anos. Jacó tem 130 anos. Quando aparece, quando? Por quê? Quando aparece diante do faraó,
atenção, Jacó tem quantos anos? 130, aparece perante a criatura. Aí o faraó, o tempo vai passando, José está guardando, cuidando, só que ao tempo cuidando, que está guardando, a Bíblia vai relatar que agora nesse momento, em Gênesis 47, que Jacó, querido, Jacó nesse momento vai morrer. E antes de morrer, ele chama os irmãos para abençoar. Todos os seus irmãos chamam José para abençoar. Só que o primeiro ele chama quem? Chama os filhos de José, que é Efraim e Manassés. Está certo, velho? Depois de abençoar, ele vai morrer. José pega Manassés, coloca na sua mão direita. E pega Efraim e põe na sua mão esquerda. O homem vai e faz isso aqui, ó. Troca. A mão, José coloca na mão direita Manassés, na mão esquerda dele Efraim, porque é o mais novo. Jacó pega a mão esquerda, coloca na cabeça de Manassés, e a mão direita coloca na cabeça de Efraim. Aí você fala: opa, peraí, o Senhor está errado. Não, o mais velho é Manassés, a mão direita tem que ser na cabeça dele. É por isso que você vê um Gideão, quando Deus fala: Deus é contigo, varão amoroso. Eu sou lá na casa de meu pai, de Manassés, filho de Manassés. Já tinha uma inferioridade ali a respeito disso das tribos, por conta da troca da mão. Então quando ele bota, ele fala na mão: está errado, a mão direita na cabeça de Manassés, o Senhor colocou a mão direita na cabeça de Efraim. Não, olha só, deixa eu te falar uma coisa, José. Aconteceu com Abel, aconteceu com Caim, aconteceu, José, com Ismael, e aconteceu também com Isaac. Aconteceu comigo, teu pai, e também aconteceu com Esaú. Vai acontecer também com Efraim, e vai acontecer também. O mais novo governará, o mais velho será maior. Da bênção e ao da bênção, a Bíblia vai relatar que o quê? Ele inspira, pastor, e morre. Olha que interessante. O velho Jacó, nesse momento, quando ele se apresenta no Egito, ele tem 130 maiá. Quanto é que é bom na matemática? Eu sempre falo isso. Tem uma mulher que falou assim: eu sou ótima no português, mas a matemática é que me derruba. Aí tem gente que não entendeu, não. Está mais derrubado que a mulher. Entendeu, não? Está mais derrubado que a mulher. Aí presta atenção. Jacó chega no Egito com 130, pastor Lolita. 130. Morre com 147. Quantos anos ele tem no Egito? De 130 para 147? 17. Por quê? Porque José saiu da vida dele com... Aí Deus falou: já que você viveu a promessa e José viveu 17, eu te acrescento mais 17. Eu te acrescento mais 17. Você perdeu José com 17? Toma mais 17. Deus não deixa, Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele morre, José pega ele, dá um bálsamo, fica 30 dias, leva lá aonde Abraão foi sepultado. E olha que interessante, vai ser sepultado juntamente com Lia, não com Raquel. Por quê? Porque é aquela que foi desprezada. O Senhor honrou. Não foi Raquel enterrada com... O pastor uma vez pegou a respeito dela, deu o primeiro nome Rubem, deu o primeiro nome Simeão, o terceiro Levi. No quarto ela falou: dessa vez eu vou louvar o Senhor. Eu boto o nome de Judá. Ela deu o nome da tribo que veio o Messias. Foi honrada. Não foi Raquel, foi honrada Lia. Sara com Abraão, Isaac com Rebeca, Lia, a desprezada, com Jacó. Que Deus honra aquele que honra ele. E preste atenção, nesse momento leva José volta, os irmãos se inclinam. O sonho aí, as 11 estrelas se inclinando, sabendo que era José. Na inclinação, na terra lá não sabia que era José, agora já sabendo que era José de novo. Se inclinam, cumprindo assim o sonho, os 11. E fala: nosso pai deu um recado que é para você não fazer mal para a gente. José chora: vocês não entenderam o propósito, eu vou cuidar de vocês. Quem tem a ciência de Deus perdoa. Deus é perdão, Deus é amor. Aliás, o tema principal da Torá, da lei, é o amor e o perdão. José perdoa, guarda eles. O
tempo vai passando e a Bíblia fala que José, aqui eu termino, José nesse momento vive a promessa e morre com 110 anos. O último versículo do capítulo de número 50 diz: José morre com 110. José recebeu a promessa com quantos? José, repita comigo, José, sério. José recebeu a promessa com quantos? José começou a reinar com quanto? Ou seja, de 17 para 30, passando a aprovação do processo por quantos anos? 13 anos. O processo de José durou 13. Como é ruim hoje em dia? Meu Deus do céu. José recebeu a aprovação, meu Deus, aí, cara, aprovação, Jesus que você sabe que ninguém, mano. Aprovação mesmo. Olha só o processo, Jesus acabou. Está acabando agora. Olha só, José passou, querido. José passou de 17 aos 30, quando ele começou a governar. 13 anos no processo, porém, de 30 a 110 que ele vive. Quanto que é? O que ele vive, a promessa é 80. Ou seja, não reclame do processo que você está passando. O processo está duro, está difícil, está sim, eu sei. Mas aquilo que Deus te prometeu vai ser muito mais duradouro. José viu o processo de 17, pastora Lolita, até 30. O processo durou 13 anos, mas de 30 até 110 é 80. Ele viveu os 80 muito melhor do que os 13 do processo. Eita glória! Reclama do processo não, querido. Vai passar o processo. É só o processo, vai passar. Talvez você está sendo magoado pelo teu irmão, talvez você está sendo triste, injustiçado por alguma coisa, alguém lançou você num calabouço, trouxe alguma coisa ruim sobre a sua vida, você fala, meu Deus, que processo é esse? Aguenta firme, porque a Bíblia fala que José passou pelo processo, mas não passou sozinho. Esse processo, querido, você não está só, o Senhor está contigo, te dando força. Por quê? Sabe por quê? Porque a sua recompensa vai ser muito maior. José agora reina e vive e abençoa não só a terra do Egito, mas todo o planeta. Muitas pessoas vêm buscar a José, porque José, ele salva o quê? O mundo da fome. É uma tipologia. José é um tipo de Cristo e Cristo é um antitipo de José. E se você fazer um paralelo, na verdade um estudo, você vai ver que essas duas pessoas têm a mesma colocação um da outra. É a mesma história. Por que, Pedro? Vou terminar aqui. Porque a carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, presta atenção. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 10, fala assim: tendo a lei as sombras do bem futuro e não a imagem exata. Tudo que aconteceu antes de Cristo é sombra e Cristo é imagem exata. Tudo que aconteceu antes, 39 do Antigo Testamento, você sabe que a Bíblia é baseada em 66 livros, tirando 7 apócrifos, mais 66, 39 no Antigo e 27 no Novo. Os 39 estavam anunciando o Messias que vai vir. O Messias vai vir, o Messias vai vir, ó, o Messias está vindo aí. Quando o Messias vier, o Messias vai vir. E nos 27 no Novo, o Messias já veio, o Messias morreu, o Messias ao terceiro dia ressuscitou, e agora? O Messias vai voltar, o Messias vai voltar. A Bíblia se baseia no textual que é João 3,16, porque Deus amou o mundo e estava nele, deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha eterna. O Antigo Testamento também se baseia nesse texto, porque quando Cristo vai citar ele, ainda não estava pronto o Novo Testamento. Então toda a Bíblia se baseia pelo João 3,16, que é o textual da Bíblia, o nosso pastor ensinou. Então presta bastante atenção, se tudo baseia por Cristo, tudo que aconteceu antigamente era sombra, minha irmã, e agora nesse momento Cristo é a imagem exata, José aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo, José também aponta, lembra? José nasceu de uma estéril, Raquel estéril. Jesus nasceu de uma virgem. José foi enviado pelo Pai, Jesus também foi enviado pelo Pai. José era o filho amado do Pai, Jesus também era o filho amado do Pai. Os irmãos José tinham inveja dele, a Bíblia vai relatar também que os irmãos de Jesus, os judeus também tinham inveja de Jesus. José, querido, ele foi tentado por uma mulher, Jesus foi tentado pelo diabo. José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José foi condenado por um crime que não cometeu, Jesus também foi condenado por um crime que não cometeu. José, quando vai para a cadeia, tem dois do lado. Jesus
tem dois lados. José, quando está na cadeia, um é salvo e o outro é condenado. Jesus preso na cruz, um também é salvo e o outro é condenado. José sai da cadeia para virar governador e salvar o mundo. Jesus sai da cruz. Eita glória! Jesus sai da cruz e não salva, querido, o mundo da fome, mas salva do pecado, mas salva do juízo, mas salva do inferno. Não é por José, é por Jesus. Tudo aponta por Cristo. Eita glória! Louvado seja o teu nome, Jesus. Não é sobre José, é sobre Jesus. Oh glória, estou sentindo uma graça. Eita, Jesus Cristo, Jesus te salvou, Jesus te remiu, te salvou do inferno. Romanos 3, aí vai falar 3, porque todos pecaram, todos, absolutamente todos, e destituídos estão da glória de Deus. Verso 24, vai parar por ele, nem todo mundo está destituído. Por quê? Porque Paulo continua dizendo, mas sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que só é Ele, Cristo Jesus. É Ele que te salva, é Ele que te purifica, é Ele que te transforma. Se coloca de pé em nome de Jesus.